Então, eu havia dito a vocês que quando você tem os três termos, o A, o B e o C, você tem uma equação completa. E aqui nós temos dois exemplos de equações incompletas. Olha, sem o B é aquele termo que acompanha o x, né? Igual a gente havia dito lá anteriormente. Sem o B eu vou ter x ao quadrado menos 9. Esse é um exemplo em que o A vale 1, o B, que é o termo que acompanha o x, eu não tenho, e o C é o meu termo independente, menos 9. Se está faltando o coeficiente B, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta. Continua sendo de segundo grau pelo nosso expoente 2. Sem o C, eu tenho x ao quadrado mais 5x. Eu tenho o A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado. Eu tenho o B, que é o termo que acompanha o x, mas eu não tenho o terceiro termo independente, que é o C. Então, ela é uma equação de segundo grau incompleta, faltando o C. Vamos praticar agora, então. Vocês terão 2 páginas de atividade para vocês fazerem, que é a 239 e a 240. Na 239, tem a questão número 2. Na questão número 2, pede para você identificar, dentre todas as equações que estão aí, quais são as equações de segundo grau, tá? E na questão número 3, eu vou fazer a letra A como exemplo, Ele deu que o A vale 2, que o B vale menos 3 e que o C vale 17. E ele quer que você formule a equação de segundo grau. E aí a gente vem para aquela regrinha lá que eu havia explicado anteriormente, que nós temos, ax ao quadrado menos bx mais c igual a zero. Essa é a fórmula, concorda? Então, substituindo, o A vai ficar 2x ao quadrado, o B menos 3x e o C mais 17. Só substituir você vai ter a equação de segundo grau. Isso você vai fazer na 3, ok? Na questão 4, pede para você identificar os coeficientes, tá? O A, o B e o C. Se você tiver os 3 coeficientes, a sua equação será completa. Se você tiver só 2 coeficientes, ou A e B, ou A e C, ela será incompleta. Então, no caso da letra A, nós temos menos x ao quadrado, vai ser o valor do A. Nós temos 3x, vai ser o valor do B. E nós temos menos 8, que vai ser o valor do C. Tranquilo? Fácil, né? Na 240, nós temos a questão número 5, que pede para você escrever a equação na forma geral, que é essa daqui, ax ao quadrado menos bx mais c igual a zero. Eu fiz a letra A como exemplo. Tem essa equação aqui na letra A, Nessa equação você tem A, B, B, C, C, tá desorganizado. Escrever na forma geral é você desenvolver essa equação e reduzir ela ao máximo possível, tá? Então, como eu tenho um parênteses aqui, eu teria que eliminar primeiro. E esses dois termos aqui não são semelhantes para que eu possa juntar. Então, eu apliquei uma distributiva, x vezes 1, x vezes x, x ao quadrado, e repetir o restante. E aí, eu vou fazer o quê? Vou juntar os termos semelhantes. X ao quadrado é semelhante a menos x ao quadrado, que juntando dá zero. X é semelhante a 2x, que trazendo para cá, troca o sinal, vai ficar menos 2x. E x menos 2x vai ficar menos x. E o 7 repete. Então, ficou menos x mais 7. Como eu não tenho expoente 2 aqui, eu tenho uma equação de primeiro grau. Então, você vai fazer esse processo em todas, tá? Na A, B, C, em todas que estiverem aí. Você vai desenvolver a equação e vai reduzir ela. Quando não tiver mais o que fazer, você vai analisar o expoente, vai classificar ela, se ela é de primeiro, segundo ou terceiro grau, ok? Na número 6, pede para você verificar se os números 3, menos 8 terços, menos 5 e 11 são raízes da equação. No primeiro vídeo, eu fiz um exemplo usando menos 3 e 6 em uma equação. O que era aquele exemplo? Era verificar se aqueles dois números eram raízes da equação. É você pegar esses números e substituir na equação e ver se vai dar igualdade verdadeira aqui,
tá? Você vai fazer isso em todas as equações que estiverem aí com todos esses números. Essa vai ficar uma resolução bem extensa, tá? Não cabe aí na apostila. Então, eu fiz a letra A. Isso aqui tudo é só da letra A, ó. Então, nós temos x² menos 10x menos 11 igual a zero. Essa é a equação da letra A. Aí, eu comecei com o 3. Então, ó, peguei o 3 e substituí, ó. 3² menos 10 vezes 3 menos 11 igual a zero. Resolvendo, ficou menos 32, que é diferente de zero. Então, essa raiz é falsa. Aí, depois eu fui para o menos 8 terços, ó. Menos 8 terços ao quadrado, ficou 64 nonos. Menos 10 vezes 8 terços, que ficou 80 terços. Menos 11 igual a zero. Como tem fração, coloquei 1 onde não tem denominador e tirei o MMC. Aí, nós dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima, ficou 64 mais 240, que é 304. Tem denominador dos dois lados, cancelamos. Deu falsa também. Então, menos 8 terços não é a raiz da equação. E aí, nós fomos para o menos 5. Substituindo, ó, menos 5 ao quadrado, 25, menos com menos mais, ficou 50, né? 10 vezes 5. Resolvendo, no final deu 64, diferente de zero. Também falsa. E aí, nós fomos para a última, que é o 11. Substituímos, ó, 11 ao quadrado, 121, 10 vezes 11, 110. Aí, 121 menos 110, 11, menos 11, 0, que deu igual a zero. E essa foi verdadeira. Então, a solução aqui, a raiz da equação, vai ser o 11. Então, vocês vão fazer esse processo que eu fiz na letra A, todo esse processo vocês vão fazer em todas as outras questões, tá? Então, fica essa tarefinha para vocês aí, página 239 e 240. Boa tarefa, qualquer coisa estou no PV, tá? Muito obrigada, tenham um bom dia.